Então, o desenvolvimento neurológico dos bebês, ele ocorre de uma maneira linear e ordenada, né? Então, o que isso quer dizer? Que para o bebê atingir um marco do desenvolvimento, ele tem que atingir um anterior desse, é como se fosse um preparo para atingir os próximos marcos. Por exemplo, o desenvolvimento motor do bebê. Em torno do terceiro mês, esse bebê já tem um sustento cefálico, para ele conseguir, posteriormente, em torno do sexto mês, conseguir sentar. Então, ele precisa ter o pescocinho firme para depois conseguir sentar. No sétimo mês, sentar sem apoio. No nono mês, ter a capacidade de engatinhar. Mas o engatinhar é um ponto que as mães não precisam se preocupar, que o bebê pode engatinhar ou não, ele não é considerado um marco fundamental do neurodesenvolvimento motor. Em torno de um aninho, essa criança vai andar e posteriormente correr, pular e etc, né? Mas esses marcos, eles seguem uma ordem, eles são lineares, né? E da mesma maneira do desenvolvimento motor, o desenvolvimento de fala, de linguagem, da parte cognitiva, da parte social, também segue uma ordem, né? Existem marcos a ser adquiridos, né? Então, o desenvolvimento neurológico dos bebês prematuros, não necessariamente ele vai ser atrasado. Tem muitos bebês que, mesmo sendo prematuros, eles conseguem atingir os marcos do desenvolvimento como uma criança nascida de termo, né? E alguns bebês podem sim ter um atraso, mas existem os atrasos que nós consideramos dentro da normalidade. E como é que nós fazemos essa análise, né? Existe a idade cronológica, que é a idade do nascimento do bebê, e existe a idade corrigida. Como funciona essa idade corrigida? Por exemplo, um bebê que nasceu de 36 semanas, ele pode ter um atraso de até um mês no seu desenvolvimento e ser considerado normal. Um bebê de 32 semanas, ele pode ter um atraso de 2 meses no seu desenvolvimento e ser considerado normal, porque teoricamente esse tempo ele ainda tinha que estar intraútero para o seu cérebro, né, para o seu nervoso central, e tendo o desenvolvimento adequado, tá? E se mesmo fazendo a idade corrigida desses bebês apresentar um atraso, o que ajuda muito esses bebês, principalmente os que não tiveram grandes intercorrências, principalmente da parte neurológica durante a internação, são os estímulos precoces, né? Então, estímulo com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, e é fundamental a avaliação tanto do pediatra quanto do neuropediatra para ver qual intervenção é mais importante para esse bebê, né? E os bebês prematuros, se as intercorrências forem ali bem cuidadas, né? A medicina está cada vez mais evoluindo, as UTIs neonatais cada vez com mais estrutura, mais profissionais ali habilitados, a gente vê que essas crianças têm tido menos sequelas, né? Menos problemas no desenvolvimento aí da parte neurológica. A terapia ocupacional, ela pode ajudar muito no neurodesenvolvimento dos bebês, e principalmente dos bebês que foram prematuros ou que tiveram alguma intercorrência da parte neurológica, né? A terapia ocupacional, ela viabiliza, ela melhora os movimentos da criança, né? Então, com isso, garante uma maior independência, uma maior autonomia, faz um estímulo da parte sensorial, ajuda nas questões posturais. Então, com isso, a criança tem muito mais habilidades para fazer as suas atividades do dia a dia, né? Então, terapia ocupacional bem importante aí para o neurodesenvolvimento dos bebês. Então, a partir do sexto mês, o ser humano ele precisa de mais nutrientes além do aleitamento materno, né? O corpo, o organismo demanda de outros nutrientes. Uma alimentação adequada, balanceada, rica nos nutrientes necessários, né? Sejam as vitaminas, as proteínas animais e vegetais, o ferro, o DHA, ômega, são fundamentais tanto para um crescimento quanto para um desenvolvimento adequado.
Então, uma criança que não se alimenta bem, ou uma família que tem uma dieta restritiva por escolha, né? Pensando vegetarianos, veganos, precisam sim de uma orientação de um especialista, né? De um nutricionista ou de um pediatra que trabalhe bem com a parte de nutrologia para suprir todos esses nutrientes de uma maneira adequada para a criança e para toda a família, né? Que sim pode impactar no desenvolvimento e na qualidade principalmente desse desenvolvimento e desse crescimento da criança. Pais podem ajudar de maneira muito positiva no neurodesenvolvimento dos bebês, né? E de maneira simples, né? Maneiras aí no próprio cotidiano que faz ajustes e você consegue fazer um estímulo sem muitas vezes precisar levar num profissional para que te oriente ou que faça isso por você, né? Pensando na parte motora, o bebê ser colocado no chão desde as primeiras semanas, primeiro mês de vida, né, no tapetinho de atividade, ser colocado de barriguinha para baixo, evitar o excesso de cadeirinhas, carrinho, bebê conforto, tudo isso o bebê fica muito contido, então prejudica ele, né, de não conseguir se movimentar, de não ir melhorando esse tônus muscular. Então, deixar o bebê mais livre, né, ter esses estímulos da parte motora é super importante. Conversar com a criança, bastante carinho, afeto, beijos, cantar músicas, ler livros, histórias. E é muito importante os pais reconhecerem e saberem que os pais serão as referências, as primeiras referências para as crianças, né? Então, o comportamento dos pais, da mãe, do pai, das pessoas que essa criança convive, vai ser a referência, né? Então, o comportamento da criança, o desenvolvimento dessa criança pode refletir muito o meio que ela está vivendo. As crianças ou os bebês que podem sofrer algum evento traumático, né, que vivem num ambiente disfuncional, numa família que não tem uma dinâmica muito legal, não é que pode atrasar o seu desenvolvimento, né? Essa criança pode começar a ter comportamentos inadequados, né? Como ficar um pouco mais retraída ou mais irritada, ou acabar demonstrando esses comportamentos que ela presenciou, né? E nada como uma psicóloga, né, uma boa terapeuta, uma neuropsicóloga para intervir, talvez nesse possível trauma ou nessa disfunção que a criança presenciou, e geralmente você consegue conduzir isso de uma maneira adequada, né? Não é uma doença orgânica, né? E pensando em traumas físicos, né? Um traumatismo craniano, um acidente, isso sim pode causar uma doença orgânica e, consequentemente, a criança ter um atraso do neurodesenvolvimento, né? Aí é um pouco mais complicado e mais complexo. A reclusão social prejudicou e muito tanto o desenvolvimento dos bebês, das crianças, pré-adolescentes e adolescentes e até mesmo nós adultos, né? O nosso comportamento, os medos, as fobias foram exacerbadas nesses momentos, né? Os bebês, né? Eu tenho pego cada vez mais no dia a dia de consultório, bebê com atraso motor. É claro que é atraso sutil, né? E o que acontece? Os bebês e crianças, né? Longe das escolas, das creches, muitas vezes sem um cuidador para ajudar e muitos pais tendo que trabalhar de home office, né? Então, a solução desses pais, ficar trabalhando de casa, colocar o bebê no bebê conforto, no chiqueirinho, porque também o pai não consegue dar aquela assistência que precisa, né? Então, volta no que a gente já conversou um pouquinho no início, né? Da criança ficar mais livre, da criança poder explorar o ambiente que ela está, né? Então, isso ficou prejudicado. E outra coisa, também os pais com muito medo, né, do cenário que nós estamos vivendo e deixando essas crianças cada vez mais dentro de casa, né? Sem julgamentos, porque realmente estamos num momento muito complicado, né? E isso refletiu demais, né? A criança, nós fomos feitos para estar num meio social, para ver outras pessoas, para estar com outras pessoas, para ter um convívio com a natureza, né?
E o que a gente tem pego também é atraso de fala, não só da parte motora, por conta do excesso de eletrônico. O nosso cérebro não é preparado para ficar no eletrônico o dia todo, né? Então, atraso de fala, alteração comportamental, mas tudo coisas que, com estímulo, provavelmente nós vamos conseguir correr atrás de todo esse prejuízo e as crianças dentro da escola, né? Nós somos um dos países que ficaram com mais tempo de escola fechada, né? Então isso reflete muito negativamente tanto no neurodesenvolvimento quanto na aprendizagem, né?